Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a esta casa de caridade, de amor, de trabalho, de busca da verdade que o Cristo nos deixou. Hoje estamos mais uma vez tendo a satisfação de contar com o nosso irmão Bruno Tavares, da Casa dos Humildes, que vai trazer o tema As Biografias de Allan Kardec corrigindo imperfeições. Todos nós sabemos que ao longo da história as coisas vão acontecendo, vão corrigindo, vão adaptando, e muitas vezes a verdade é distorcida. E Bruno é um estudioso no assunto e nos brindará com essas informações tão importantes para nós, né? Para iniciar, vamos então elevar o pensamento ao mundo celestial, agradecendo a Deus a misericórdia e a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez, para o estudo dessa doutrina que nos alerta, nos mostra o caminho da redenção. Cabendo-nos cumprir o Evangelho do Cristo, seguir o seu exemplo, pela sua missão meritória, que nos deixou um legado de perfeição, um código de ética e moral que se enquadra a qualquer doutrina. Pedimos ao Pai que as energias benfazejas que aqui cheguem possam espraiar-se pelo mundo de sofrimento, de guerras, dos hospitais, dos presídios, aqueles irmãos ainda inconsequentes que não têm a consciência do dever, da fraternidade, do amor e da caridade. E assim, pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite, passando a palavra ao nosso irmão Bruno Tavares. Muita paz. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Boa noite a todos e boa noite especial ao meu amigo Romildo Bezerra, que eu sempre fico emocionado quando vejo Romildo, né? E hoje, 11 de outubro, é, foi a comemoração, né? É o aniversário de Fernando Veloso, né? Figura importante aqui do Caminhando para Jesus, já. Eu perguntei a ele a idade, ele não me disse. Ele disse que isso ele não dizia. Ah, então não adianta insistir. Pessoal, o mês de outubro também é o mês de alguém muito especial. Quem será? O nosso querido Allan Kardec. Ah, todos nós somos espíritas porque temos fé em Deus. Deus é o arquiteto divino, né? Expressão da maçonaria, o arquiteto Deus, o Criador incriado, que através da sua vontade fez-se luz no universo, né? A existência da vida em todos os confins do universo. Mas todos nós temos essa fé em Deus e temos a certeza da imortalidade da alma, que não há morte em nenhum ponto do universo. A vida continua com muito mais pujança do que aqui na Terra. Aqui a gente está aprisionado, né, a esse
castelo físico, dizem alguns, e está correto, a essa prisão, dizem outros, dependendo do ponto de vista, está correto, né? Mas um dia a gente sai desse castelo físico, dessa prisão, e a gente vai respirar a longos haustos na vida espiritual. Uma vida espiritual que é consequência da vida material, do que fizemos aqui. Não vamos encontrar nenhum mundo de fadas, vamos encontrar um mundo que semeamos dentro de nós. Por isso que essa é a maior guerra da humanidade desse momento, não é a guerra da Rússia com a Ucrânia. A maior guerra é a guerra de você contra você mesmo. Essa é a maior de todas, né? Então, o que estamos fazendo com essa vida que nos foi outorgada por Deus? Estamos aqui com um mandato, né? A vida para o espírita assume caráter de missão. Não é que é espírito missionário, não. Missionários são outros. Mas a vida vale a pena ser vivida com nobreza, com fé e com a certeza da imortalidade. Isso é para mudar o proceder de qualquer indivíduo. Então, isso amplia os horizontes de uma forma. A gente estava brincando ali na livraria, né? Para o ano eu vou fazer 60 anos. Eu digo, meu Deus, eu não acredito nisso, né? Não acredito nisso. 60 anos já. Vou ficar sexagenário, né? Então, mas é isso, o espírito amadurece na temporalidade, né? A vida passa com uma velocidade impressionante. E diz a moderna psicologia que aos 60 anos o indivíduo começa a aferir, a fazer o apanhado de sua jornada. Isso é uma grande verdade, né? Porque você começa a sentir o fio da vida escapando das tuas mãos. Escapando. Mas não temos medo da morte. Ó morte, onde está teu arguilhão? Porque não há morte em nenhum ponto do universo. Acreditamos em reencarnação. Essa lei do processo evolutivo, do nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Só que, pelo amor de Deus, hoje vai ter um ponto aqui muito importante. Vamos nos preocupar com a reencarnação para frente no sentido da evolução espiritual. Não me interessa para trás. Nem como tanta gente faz hoje querendo devassar personalidades humanas, o que foram, com toda a franqueza da alma, isso não tem importância nenhuma. Ah, o que importa é o que são. Agora, quando há uma revelação de um médium missionário, é permitido por Deus, é outra coisa. Mas não essa panaceia como estão fazendo e quiseram fazer com Kardec. Então, a reencarnação é como a matemática, é apenas uma questão de lógica, não é? Você já esteve aqui, isso tudo que vivenciamos no passado está no arquivo morto. A gente reencarna, está no inconsciente, com o véu do esquecimento, para a gente procurar viver a vida sem o peso dessas lembranças. Se nos lembrássemos de outras vidas, não haveria coesão social. Aliás, o grande beneditino, né, aliás, da Companhia de Jesus, já Pascal, Blaise Pascal, ele dizia uma coisa que é a maior verdade, né? Se os homens na terra soubessem
o que dizem uns dos outros na ausência, não haveria dois amigos na Terra. Então vejam bem. Tá? Então, a reencarnação é uma dádiva. Não vamos procurar os nossos desmantelos, quedas, equívocos. Vamos procurar acertar. Essa é minha melhor reencarnação. Isso é princípio espírita, né? Espírito não retroage. Se essa é minha melhor, para que eu quero saber para trás? Né? A gente vai ver muito o que querem fazer hoje em dia com Allan Kardec com relação a essas coisas. Né? E vamos adiante. Vamos adiante. Somos espíritas e temos a possibilidade da comunicabilidade com os nossos irmãos que partiram para o outro lado da aduana da vida, né? Os espíritos vêm até nós através da literatura, da reunião mediúnica. Daqui a pouco eu vou falar de um filme aqui muito importante. Esse filme é um marco na história do espiritismo. Eu só quero fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui presente assistiu o filme Conversas de Além Túmulo? Vocês acreditam que ontem eu fiz lá na Casa dos Humildes essa pergunta? Somente uma pessoa levantou a mão. Vamos lá conversar sobre esse filme hoje, né? Então, filme de graça, à disposição de todo mundo. Você pode ver até por esse bijolo aqui, você pode assistir. Né? Então, essa comunicabilidade, as conversas de além túmulo. Então, naquele momento é o intermúndio, né? O intermúndio. Então, o espírito se manifesta na carne, né? Revelando sua imortalidade e tentando nos esclarecer, nos falar dessa vida maior, dessa vida mais alta. É um princípio espírita. E, por fim, a pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu pai, dizia Jesus. São miríades de mundos e de outras humanidades. O pessoal fica vendo aí esse cometa que ninguém sabe se é cometa, o I-Atlas, e fica todo mundo discutindo, né? Só que o cometa já passou, já foi na direção de Marte. Ah, era um cometa ou não era um cometa? Tá? É muito importante quando haver esse contato, né? Mas eu, para ter essa convicção, eu não preciso de cometa nenhum e de nave nenhuma. Eu já tenho essa convicção. Tá? Porque até somos, em parte, grande número aqui na Terra, extraterrestres. Já. As nossas raízes vieram de Capela, lá da constelação do Cocheiro, né? Então, os mundos habitados. Agora, eu citei os 5 princípios porque agradecemos essa leitura nova, porque esses princípios da comunicabilidade, no Egito, na Grécia, os espíritos se comunicavam, né? A ideia da reencarnação também é antiquíssima, mas a gente agradecer a Allan Kardec, porque ele trouxe codificando uma doutrina impressionante, né? Um sistema de ideias, uma força monolítica à disposição da humanidade, e é esse homem que fez aniversário agora em outubro, sua data de nascimento, que o movimento espírita reverencia o 3 de outubro de 1804. É dele que vamos falar. Agora, vejam bem. Calixto me pediu, diz o tema da palestra, né? Biografias de Kardec corrigindo imprecisões. Graças a Deus, a gente tem que ter a coragem de falar as coisas. E são coisas que não depõem contra, depõem a favor, enaltece até a visão que a gente tinha.
não é a primeira, a segunda, nem a terceira. Eu acho que eu já falei em palestras aqui nesses documentos de Kardec umas 5 vezes. 5 vezes. E tem gente que franze a testa assim, fica, que conversa esquisita. Pois é, agora, graças a Deus, esses grandes pesquisadores que trouxeram esses documentos aqui para o Brasil transformaram tudo isso em filme. Pessoal, já está o primeiro episódio de Conversas de Além Túmulo. E qual é a emoção? Eu vou fazer um apelo populista, né? Vou tentar vender o filme, não lá da filosofia, que eu preferia até mais. Tá? Eu fiquei tão emocionado quando eu vi as ruas da França, quando eu vi atores brasileiros usando um figurino magnífico, como se fosse as vestes dos espíritas franceses. E eu, meu Deus do céu, o que é isso? E vejam bem, quando abre o filme, aparece o nome, é o primeiro nome que aparece na tela. Carlos Sete Bastos. E eu digo, não é possível, né? Eu conheço esse cidadão. Como é que eu não sei que esse filme ia ser lançado? Então veja bem, isso está de graça no YouTube. Acessem. Primeiro episódio dessas conversas é com Six Die, o suicida de O Céu e o Inferno, que traz para aquela conversa de além túmulo também, obra de Kardec, o espírito de Valéria, e você vê ali o espírito de Six Die e Valéria conversando com as médiuns de Kardec na casa do Senhor Sabor, de tão grata memória. Quem procurou estudar um pouquinho espiritismo já ouviu falar no Senhor Sabor. Então é maravilhoso. Agora, qual é a diferença desse filme? Pessoal, aquele figurino é tão magnífico que eu não vi nem filme de Hollywood. As ruas da França, você reconstituir um cenário daquele é impossível. Vocês sabem como isso foi feito? Veja que admirável mundo novo a gente vive através de inteligência artificial. Eu digo, meu Deus do céu. Pessoal da tecnologia dando suporte. Agora, o filme vale muito mais pelo conteúdo, porque pela primeira vez a gente vai conhecer a história de Kardec sem inverdades como foram colocadas até hoje para todos nós. Ah, então, quanta coisa a gente repetia. Eu disse brincando ontem lá na Casa dos Humildes que agora vou explicar também, porque todo mundo está com esse pecado original, né? Eu disse brincando que, meu Deus do céu, eu sinto vergonha alheia das minhas próprias palestras, né? E das deduções que eu fazia. Daqui a pouco vocês vão ver aqui algumas, né? Eu digo, meu Deus do céu, agora vamos colocar desculpa, que todo mundo tem, porque a gente não sabia. E qual é o problema? A gente ainda vai ter que ter muita paciência, porque a gente vai ouvir a história distorcida, mal contada, com inverdades, durante muito tempo, ainda na maioria dos centros espíritas. Porque o processo é lento. Mas aí vem um filme desse, um filme maravilhoso das Casas Nosso Lar. É bom dizer o canal, vocês acessem Casas Nosso Lar. De graça. Vocês vão ver 42 minutos do primeiro episódio. Serão muitos. Só saiu o primeiro. Mas vejam, né? E divulguem. Divulguem. Aqui foi igual a Casa dos Humildes. Casa dos Humildes, só uma pessoa levantou a mão, né? A gente precisa ver. Quem puder, por favor, quem tem
Smart TV ou TV que pegue YouTube, não precisa nem ser Smart TV. Veja na televisão, porque essa maravilha que eu estou falando aqui, as ruas, dá para ver pelo celular, mas restringe muito, né? Então, pela primeira vez, a gente vai ver toda a pesquisa de homens corajosos, homens que deram a vida, deram dinheiro, porque não existe almoço de graça. Deram dinheiro, eu vou contar aqui a história para contar a vida de Kardec tal qual ela foi. Ah, isso começou lá na França, quando teve lá aquele problema todo de guerras, além das guerras, lá na época, pertinho de Kardec, a Comuna de Paris. Ah, então, muitos conflitos, e o Lemarie, que era amigo de Kardec, o Pierre Guetin Lemarie, começou a guardar esses documentos para ele, né? Mas a vida passa rápido e vocês vão ver que coisa maravilhosa. A consciência hoje é outra. É outra. Eu estava dizendo a Silvio Mariano, nosso amigo lá de Jesus no Lar. Silvio Mariano é quem tem um dos maiores arquivos do movimento espírita de Pernambuco, empilhado ali na livraria de Jesus no Lar, né? Eu disse a ele, ele é meu amigo, e eu tenho que dizer, eu estou falando que eu vou completar 60. Estou mais para lá do que para cá também, aí você já pode falar as coisas, né? Aí eu disse assim, o Silvio, usei até a expressão, não usei nem desencarnar, para ser bem enfático, né? Silvio, tu vai morrer, Silvio. Tu tem que preparar a gente para cuidar disso aqui, né? Ele, o pessoal não se interessa, mas tu é que tem que se interessar. Dá um jeito, vai até para fora do Jesus no Lar. Isso aqui é um tesouro. Então, o Lemarie, a vida foi passando, você não gasta. Ele pegou aquele tesouro e deu para o seu filho guardar, Paul Lemarie. Então, veja bem. E foi passando o tempo, o tempo, o tempo. De filho foi para neto. E existia na França a livraria Lemarie, até poucos anos atrás. Essa livraria ia ser fechada. E veja bem como Deus esquece, Deus escreve certo por linhas tortas, e dizia Paulo, né? Deus escolheu os loucos para confundir a sabedoria dos homens. Um camarada lá que estava pilhando esses documentos, Shogun, quem era Shogun? Um francês, anedotista de primeira plana, né? Um pagunço, anunciou que esses documentos estavam à venda. Aí o presidente da Federação Espírita Francesa soube, o Charles Kemp, foi lá na livraria e começou a conversar. Pessoal, era muito dinheiro. O Charles Kemp não tinha tanto dinheiro. Só que o Charles Kemp, pouca gente sabe disso, ele viveu alguns anos aqui no Recife. Ele é casado com uma pernambucana. Frequentou a federação, conheceu o seu Holmes e levou o espiritismo lá para a França. Começou a entrar em contato com o pessoal da FEB, com pesquisadores de São Paulo. E o Charles Kemp conversando disse: olha, tem muitos documentos. Vocês se lembram das cartas de Kardec que divulgaram? Né? Que era mais ou menos 700 documentos. Veja bem. E a maioria era coisa de Canuto, não era nem de Kardec mesmo, né? De Canuto Abreu. Pois esses documentos que estavam lá na livraria, mais de 3.000. Aí, um homem, veja a consciência, antiguidade não dá posto. Às vezes o cara chega no espiritismo, tem 2 anos de espiritismo, tem mais consciência espírita do que a gente que vive há 50 anos dentro da casa espírita. Ah. Adair Ribeiro Júnior, engenheiro naval, veja bem, fez parte até da equipe de Jacques Cousteau.
Olha lá. Um homem rico soube disso e foi para a França. Comprou os documentos. O Jorge Hessen de Brasília apelidou o Adair Ribeiro e isso pegou entre os amigos da pesquisa espírita de o mecenas do espiritismo, porque ele foi o mecenas do espiritismo, trazendo esses documentos todos. Só que na época de Kardec lá existiu Jean Meyer. Jean Meyer foi o mecenas do espiritismo, que ajudou muito o movimento espírita naquela época. Os primeiros apóstolos, Denis, Delane, Jean Meyer. Novamente, o pessoal diz brincando, porque é brincando, não é verdade. Eu não digo nem que não é verdade, não tem como a gente saber. Dizem brincando, ele tu é a reencarnação de Gemeia aqui no Brasil, né? Ele trouxe mais de 3 mil documentos. Eu já falei aqui, não vou ser repetitivo. Tem carteirinhas de sócio da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Sociedade. Não era época de SAF ainda, viu? Era associação mesmo, viu? SAF é uma coisa moderna, só clubes como Santa Cruz do Recife é que tem SAF, né? Então, as carteirinhas de sócio da Sociedade de Paris, mensagem recebida por todos os médiuns. Então, tem letra ali de Delian, das irmãs Boudin, de Amélie Collignon, a letra. E veja bem, só que o Adair, ele é mais novo que eu. Eu tenho 59, ele tem 50 e pouco. Olha a consciência. Gastou um dinheiro e não só isso. Contrataram pessoal para higienizar, traduzir, transcrever e entrou em contato com o neto do Sueli Calda Schubert, lá em Juiz de Fora, né? Então, todos esses documentos estão ficando prontos e entrando lá no NUPS de Juiz de Fora. Vão ficar guardados para sempre numa universidade, no núcleo, no núcleo universitário de pesquisa e espiritualidade. Ah, então veja bem, todos esses documentos, o cara gastou rios, mas não reteve. Já em vida, não é aquela coisa não. Eu tô com, passei dos 70, acho que eu tô, aí vou, não, passou logo. Porque sabe qual é a verdade? Você não sabe o dia de amanhã. Quem disse? Talvez é a última noite que eu esteja aqui no caminhando, não sei. Né? Você não sabe o dia de amanhã. Então ele agiu com precisão e junto, não é um só, o pessoal é uma equipe, né? O Carlos Sete Bastos, a Luciana Farias, o Charles Kemp. Né? O Carlos Sete Bastos é impressionante, porque isso não para. Ele localiza um documento, ele tem acesso às maiores bibliotecas do mundo. E até acesso de documentos que ele descobre, está em tal repartição e tudo, avisa lá na Europa Charles Kemp. E Charles Kemp vai e consegue. Recentemente está lá no Museu Acol. Pessoal, tudo isso, esse Museu Acol tem uma página online à disposição da gente. O mais novo achado dos 3 mil documentos. Uma fotografia de Allan Kardec, né? Já perto do fim da vida, e aquilo que se dizia é verdade mesmo. Entrem lá, Museu Acol, na página, vocês vão ver a foto amarelecida pelo tempo, mas o pessoal coloca as duas, e a foto colorizada. Aquele é o verdadeiro Allan Kardec. Muito mais careca, obeso, obeso. Kardec desencarnou, estava obeso. Então vejam que a foto é impressionante, é um túnel do tempo. Né? Então esses documentos estão vindo aí a lume. A lume são 3 mil, meu Deus do céu.
Não, não tem nem 500 ainda. E descobrimos tanta coisa de Kardec. Aí vamos lá. Qual é o problema do espiritismo? É que a gente, principalmente aqui no Brasil, e tem que ser assim, é o mais importante. Eu concordo o aspecto religioso. Só que o aspecto religioso é uma coisa. Quando você envereda por um religiosismo atroz, não querendo saber de nada dos outros aspectos, isso é fanatismo. Né? E aqui no Brasil se interessa muito pouco por memória, por historiografia, por documentos. Quando teve um aniversário aqui da casa esse ano, estava Veloso aqui, todo mundo, vamos tirar fotografia. Quem tiver um celular, entrevista esse povo. Se eles morrerem amanhã, eu entrevistei tudinho. Entrevistei Veloso, entrevistei Calixto, entrevistei Luiz Guimarães. Tá tudo para sempre, né? Só que eu vou entre deles só para pagar a língua, viu? Eu vou. Então, a gente precisa a memória de uma casa espírita como essa, né? As épocas, as pessoas, os ciclos, como eram os trabalhos, como vai se tornando. Mas vamos lá. O que a gente sabia de Kardec, primeiro uma biografia de Henri Sauce, francês, da época de Kardec, biografia de Kardec. Vejam bem. Era outra época, não tinha internet, não tinha metadados, não tinha arquivos. O camarada botava o que quisesse. Era fiel à realidade, mas vamos catapultar um pouquinho um amigo para cima, né? Aí começou a dizer que Kardec era médico. Tá aqui na biografia. Kardec nunca foi médico. Aquela história da carochinha que era poliglota, como eu repetia isso em palestra. Falava holandês, alemão, sueco. Kardec só falou na juventude, depoimento dele, alemão. Na juventude, depois da adolescência, ele esqueceu completamente. Ah, poliglota. Então veja bem. Eu dizia nas palestras antigamente, Kardec vai estudar em Verdun. Os pais de Kardec mandaram ele para ir Verdun, ele voltava nas férias. Era a informação que a gente tinha. Aí eu dizia, um espírito desse, ele pode ir sozinho, mesmo com 10 anos de idade, ele não se perde. Eu dizia assim, você pode mandar ele para ali, para colar. O pessoal bota a mão na consciência, né? Bota a mão na consciência. Só se for irresponsável, né? Um pai e uma mãe, né? Mesmo para estudar. O que é que hoje se tem certeza? Kardec foi estudar em Verdun graças ao sacrifício de sua avó. E foi morar com a avó e com a mãe. Todo o tempo que estava em Verdun, ele estava com sua família lá em Verdun. Vocês estão vendo? E ele tinha um amor extremado, que é outra coisa que não se sabia, né? Filho de Jean Batista Rivaio, né? Extremado advogado, nobre advogado. Pai de Kardec abandonou a família, sem dar notícia. Pensavas que o seu Jean Batista tinha morrido na guerra. Descobriram depois que ele viveu numa comuna distante, tendo até se relacionado com uma viúva. Ah, imagine um homem desse quando desencarnar. Né? Ele perceber, ele vê a jornada do seu filho, né? A jornada maravilhosa. Então, Kardec vai para Iverdun, vai fazer suas humanidades. Né? Isso aqui retrata Iverdun. Mas aqui tem muitas coisas. O mestre de Lyon, Kardec, teve vida em Lyon, não viveu, viveu em Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Era melhor o mestre de Lyon, era mais bonito, né? Pegava mais, né?
Mas não é isso. Era Burgo em Bresse. Do mesmo jeito que eu falei aqui da Fazenda de Bezerra, lá em Riacho do Sangue. Não era Santa Maria, era Riacho das Pedras, né? Era Fazenda das Pedras. Então veja bem. Então, isso tudo agora está virando filme. Está virando filme. Aqui no Brasil a gente teve, para mim, a melhor biografia que eu gosto mais é essa, né? Os 3 volumes de Zeu João Tuil e Francisco Tirce, Allan Kardec. Melhor por quê? Porque pelo menos o presidente da FEB, com o Zeu João Tuil, foram para a França. Trouxeram na época coisas importantes, achados importantes, mas cometeram equívocos, né? Uma desculpa, porque eles não tinham os elementos. Aqui aparece Kardec como o autor de uma peça teatral, né? Paixão de Salão. Uma paixão de salão. E eu digo, bom, tá um Kardec caliente. Uma paixão de salão, né? Aí descobriram que o teatrólogo lá, hoje se tem certeza, era o Jean Rivaio, não era Allan Kardec, né? Não era Allan Kardec. E essa pesquisa se baseou também, em alguns momentos, com a pesquisa de Henri Sauce. De Henri Sauce. É respeitável ainda isso. A gente pode continuar lendo essas biografias agora com as informações novas, né? Você vai separando o joio do trigo. O Carlos Embaçaí, um dos maiores escritores, trouxe aqui a missão de Allan Kardec, né? Carlos Embaçaí foi um dos maiores polemistas lá do Paraná, escreveu a missão de Allan Kardec também eivadas de erros e de equívocos, como aquela coisa também do Allan Kardec poliglota. Tá? E para encerrar, Kardec teve uma biografia de um jornalista. E a gente saúda é muito bom porque o jornalista não vem com aquele incenso. Ele vai apenas descrever. Né? O Divaldo teve uma jornalista também, que foi da revista Veja durante muitos anos, da revista Época, Ana Landi, que fez a sua biografia autorizada. Né? Quem vai fazer essa biografia é Marcel Souto Maior. Mas também uma biografia eivada de erros, de imprecisões, porque repetiu de outros. Só que qual é o problema quando a pessoa vai fazer uma biografia, né? Olha o título da biografia, Kardec, a biografia. Percebem? A biografia. Caso encerrado. Tem mais nada. É essa aqui e pronto, né? Pessoal, muito cuidado, porque, como eu disse, a vida se movimenta. Né? Com o episódio que houve no Espiritismo sobre a obra Gênese, o pessoal achava que era adulterado, outro que não era adulterado, terminou se provando que não era. Um autor escreveu a obra Ponto Final. Sabe quem, né, Berg? Ponto Final. Rapaz, você vai escrever uma obra espírita e ponto final. Aí foi provado que não houve adulteração. Ele teve que escrever outra agora. Até o título é engraçado, né? Além do ponto final. Para consertar as coisas que ele tinha contado, né? Tem outra obra aí que é A História Jamais Contada do Espiritismo. Me lembra até essa conversa uma personalidade aqui do Brasil. A História Jamais Contada do Espiritismo. Eu digo, meu Deus, não precisa disso. Né? Não precisa disso. Mas aí, o pessoal de posse de todos esses documentos lançam biografias de Kardec corrigindo imprecisões. Com esses documentos que estão no NUPS e que vocês vão ver no filme também muita coisa. Por isso que são episódios. Vão assistindo. Né? Então,
Isso aqui é uma verdadeira errata do espiritismo. Aí vamos lá falar de Kardec agora. Eu, quando iniciava antigamente falando sobre Kardec, né? O que é que a gente dizia, né? As reencarnações de Kardec. Kardec fora um druida nas Gálias. Mas eu pergunto a vocês, me digam outra reencarnação muito propalada aí de Kardec. Talvez a mais propalada. Alguém se lembra? Jean Rus. Pois está aqui, os documentos trazem. Não. Espírito Jean Rus se comunicou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e dialogou com Allan Kardec. Então para de dizer isso. É difícil. Olha, mas eu vi até fulano. Pois até fulano é ser humano. Tem a desculpa porque não conhecia as fontes. A gente não sabia que Jean Rus, espírito, tinha se comunicado com Kardec. Isso acaba com essa panaceia que o pessoal coloca aí sobre Chico Xavier. Tem um vídeo rolando aí, 15 encarnações de Chico Xavier. Chico Xavier foi Platão, foi Jean Rus e foi Kardec. Basta uma informação que eu estou dando aqui agora que desmantela esse andaime todo aí. Jean Rus não tem a menor condição de ser. Não tem a menor condição de ser mais, né? O que é que eu quero dizer? O princípio da reencarnação, um princípio nobre, é uma lei da vida para o progresso. Ele é evolutivo. Não é para a gente, individualmente, a gente querer olhar para a nossa cauda. Animalescamente falando, para o nosso rabo. Isso não tem importância a gente ver o que fui no passado, onde errei, as maldades que eu perpetrei. A lei da reencarnação é para frente. Uma oportunidade evolutiva. A gente volta ao planeta para evoluir. Kardec também. Eu digo, meu Deus do céu, olha, para quê? Vejam se não é uma coisa até ambiciosa. Para que eu quero aumentar? Olha, Chico Xavier foi isso, isso, isso. Chico Xavier é imenso. Só ele sendo Chico Xavier. Chico Xavier é o maior médium da história da Terra, né? Um exemplo de bondade, de amor, de humildade. Então, para que eu quero fazer de Chico muito mais? 15 grandes personalidades, né? João Evangelista, Francisco de Assis, é tudo isso. Platão. Pelo amor de Deus. Se você não tem como provar. E aí, quando você se depara com as fontes primárias, isso aí é que é o momento, né? Então Kardec volta de Verdun, vai casar com Dona Amélie Boudet, que jamais foi poetisa, só foi educadora. Aquela história meiga rabi, com livros de poesia, não fez livro nenhum. Então, casou com Amélie Boudet, vai ser um grande educador com ela na França, aos 54 anos, vai se dedicar ao estudo dos fenômenos que aconteciam na América do Norte, os fenômenos de Hadesville, foram para a França as pancadas, as mesas, e ele um espírito preparado, claro que a gente imagina que era um espírito evoluído, sem necessidade de dizer que foi tal ou qual, mas era um espírito preparado. E Kardec naquele momento vai, não houve Ilha da Reunião, eu repetia muito isso também da obra de Canuto, né? Não existia. As irmãs Budan, que isso aqui eu já falei mais de uma vez, isso aí eu vou pular porque não existia menininhas, criancinhas. Tem certidão de nascimento, atestado de óbito, uma tinha 28 anos de idade e outra 32. O filme ali de Kardec precisa ser refeito. Né?
É linda aquelas cenas. Eu sei que a verdade dói. Aquilo ali é lindo, lúdico, né? Romântico. Aquelas menininhas psicografando. Não eram. 28 e 32 anos. Olha, até o nome. O nome Julie foi uma invenção de Canuto. Canuto não sabia, não tinha certeza, aí botou o nome Julie Boudin. O nome da menina era Pelagi. Caroline e Pelagi. Então, Kardec vai começar a formar sua equipe. Que equipe grande que nós não conhecíamos. Os documentos trazem, pessoal, a biografia de cada um. Os mesmos pesquisadores lançaram essa obra Espírito sob Investigação. Ah. Olha o nome do pessoal de Kardec. A verdadeira identidade das irmãs Budan, né? Já falei. Então, senhorita Jafé, a filha de Noé. Pessoal, é outro absurdo. Ruth Celine Jafé. Nem havia Ruth nem Jafé. Não havia. O nome da moça era Celine Bequet. Era isso. Estou falando nela porque vai ter uma importância muito grande daqui a pouco. No livro dos espíritos dessa médium, viu? Celina Bequet. Aí vejam bem. Senhor Rose, o médium obsidiado. Esse médium era um problema na equipe de Kardec e tinha que ter. Não pense que só tinha médium recebendo coisas elevadas, não. Para testar o pessoal, né? O médium obsidiado. Senhorita Rouet, a médium judia. Senhor Dambel, o médium de Erasto. Esse aí vai desencarnar em circunstâncias tristes, que eu não vou tocar aqui. Quem quiser, leia. E Erasto nunca mais se comunicou. Só se comunicou através do senhor Dambel. Senhora Costel, a médium misteriosa. Senhor Rodolfo, senhor Vesi. Eu nunca ouvi falar nesses médios, né? Senhora Casemaju, essa eu ouvi. Essa eu sabia, né? A médium de Bordeaux. Alfredo Maxime Didier. Hermance Dufault de La Jonchère. Senhor Ru, o professor de equitação. Lemarie, o futuro administrador, era médio também. Né? Então, veja bem. Então, esses médios, claro que Kardec tinha os médios de confiança. Primeira obra, o Livro dos Espíritos. O que a gente pensava? Kardec usou isso, em teoria, sim, e experimentou também o ensino coletivo e concordante dos espíritos. Muita gente pensa que Kardec, quando foi fazer o livro da codificação, saiu vindo espíritos de várias nacionalidades, médios também, e para fazer a doutrina. Pessoal, o que é que os documentos revelam, né? Primeira edição de O Livro dos Espíritos, 501 perguntas. Duas médios apenas. Caroline e Pelagi, as irmãs Budan. Somente duas. Só que 501 perguntas foi a primeira edição. A segunda edição 1019 ou 1018, porque uma ficou sem anotar. É mais do que o dobro, é quase outro livro. Essa segunda edição, apenas e somente uma médium, Celina Bequet. Pessoal, isso hoje, quando a gente vê essa verdade, é tão claro, uma obra de uma dimensão, de uma importância. Kardec tinha que ter as médias de sua maior confiança. E naquele momento eram aquelas. Ah, eram aquelas. Então foi uma equipe grande. E porque o que é que se descobriu? Pelos registros da sociedade, a grande maioria dos médios não demoravam um ano trabalhando com Kardec. Ah, a gente imagina, Kardec tinha um caráter muito, muito sério. Né?
Eu acho que Kardec deveria ser exigente, ele devia ser, provavelmente ele foi. Não ficava um ano e Kardec não tinha pressa. Porque vê o livro dos Espíritos, somente 4 anos depois vem o livro dos Médiuns, em 61. Olha o tempo, olha o tempo, e outros médios chegando. Depois do livro dos Médiuns, 3 anos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, em 65, o Céu e o Inferno. E encerra a obra de coroamento, a Gênese, durante ao longo de 11 anos, sem pressa. Kardec trouxe as 5 obras máximas da história do Espiritismo. Mas não foram apenas essas, né? O problema é que o movimento espírita precisa estudar Kardec. 23 obras. Não são 5, são 23. Toda a coleção da Revista Espírita, que foi a ata do Espiritismo. Kardec ali mostra as comunicações, diversos temas, ouvindo espíritos maravilhosos de grandes cantores, grandes músicos, grandes escritores que vinham ali na sociedade, né, se manifestar. Então, nunca se soube da existência dos 50 cadernos, que Canuto Abreu dizia que Kardec tinha os 50 cadernos. Não é só porque não acharam. Se houver 50 cadernos, Kardec teria falado isso em algum lugar. Não há um depoimento. E qual é a grande questão, né? Kardec lançou a obra Gênese. Aqui no Brasil inventaram que essa obra tinha sido adulterada. Mas Kardec, em uma das suas viagens, hoje se sabe, ele passou também pela Suíça, por Neuchâtel. Não se sabe se foi ele presencialmente ou se ele mandou por correio depois. O que salvou a história é que esse pesquisador, Carlos Sete Bastos, né, vai encontrar a Gênesis de 1869, lá na biblioteca de Neuchâtel, comprovando que a Gênesis não foi adulterada coisa nenhuma, que Kardec tinha feito a atualização antes de morrer. O pessoal aqui que divulgava isso aqui no Brasil ficou de calça curta, né? Sem ter o que fazer, porque disseram que a obra de Kardec fora adulterada, né? Então, hoje a gente tem, pessoal, é tanta coisa que não cabe numa palestra. É tanta coisa para falar. Ah, então, certas passagens, o Kardec filantropo, a filha Luíse, que a gente não sabia, né? A filhinha de Kardec que vai morrer criança ainda. Kardec tem uma carta linda, ele perguntando a Melissa se ela ainda estava com os pintinhos no quintal dos avós, que a menina gostava dos pintinhos, né? E Kardec emocionado. Então, tudo isso descoberta do querido Charles Kemp, e agora descoberta documental. Documental, né? Então, o que eu peço a vocês que vejam o filme. Eu fiz uma palestra bem didática, né? O filme traz emoção. As comunicações de Six Dier e de Valéria é como uma reunião mediúnica. Olha, quem for mais emotivo dá vontade de chorar. O camarada foi suicida, se jogou num rio. Você não tem um direito. Então a gente tem que enfrentar a vida com amor, amar a vida, e mesmo na dificuldade. Qualquer dificuldade é muito pior se você suicidasse, que você vai encontrar no mundo espiritual. Então, o filme está aí no YouTube.
Casas Nosso Lar, vocês colocam lá o canal, assistam, e a partir de agora a gente vai ter os novos dados sobre Allan Kardec. Então, para com essa coisa de dizer absurda. Vocês estão vendo o Brasil aqui politicamente é Lula e Bolsonaro, né? A gente não aguenta mais. Tá? Lula e Bolsonaro. Aqui agora essa história. Chico Xavier foi Allan Kardec. É um bocado de gente achando que é e um bocado de gente achando que não é. O pessoal para com isso. Deixa de ser ambicioso. Chico Xavier é maravilhoso. Né? Kardec, meu Deus, meu Deus. Né? Para com isso de da gente querer três em um. Né? E não está mais nem na época, né? De fita cassete, né? Do som do 3 em um já está ultrapassado, né? Então, vamos esquecer essas coisas que dividem, que não tem como provar. Né? Reencarnação é uma lei de amor, é uma lei da evolução espiritual. Agora, como eu falei, quando um Chico Xavier, né, mesmo assim, o que vem pela mediunidade, o Chico teve um momento lá de alma gêmea, se lembra? Lá do Consolador. O Chico deu informação que ia de encontro à obra de Kardec. Se lembram disso? Quem já leu o Consolador? Você leu o Berg. Aí o pessoal se juntou e disse, né? Olha, chama Emmanuel. Emmanuel, isso aqui vai de encontro à pergunta tal do Livro dos Espíritos, de alma gêmea, cara metade, metades eternas. O Emmanuel ali pede desculpa, né, pelo atropelo e ele diz: eu falei isso no sentido poético, uma licença poética, não que exista metade eterna. Você foi criado com fulano e é destinado a ele só pro resto por melhor que seja a esposa ou o marido, não é assim. Não é assim, né? Então, até o que vem pela mediunidade, né? Então, a nossa doutrina, se a gente querer dar esse legado, deixar esse legado para os nossos que virão depois, nossos filhos, as novas gerações, é uma doutrina de seriedade, né? É uma doutrina que a gente tem que parar com apelação emocional, né? Que é uma fé raciocinada, né? E é uma doutrina linda. E Kardec foi, sim, um gênio, um grande gênio da humanidade, né? É a figura de maior relevo no espiritismo, no Brasil e no mundo. Mas é emocionante você ver um mestre-escola. Tem um momento, uma carta de Kardec que eu fico arrepiado, né? Essa carta já era conhecida, né? Onde Kardec diz ao Espírito de Verdade, né? Kardec estava com problemas financeiros e ter que fazer aquelas pesquisas todas. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: tu te preocupas comigo? Tu me ajudas? O Espírito de Verdade responde a Kardec, né? Não te ajudar seria não te amar. E que ele tivesse fé que ia passar por aquela dificuldade, né? Outra coisa nesses documentos, as preces de Kardec. O pessoal é tão diferente das preces que a gente faz. Tá? A gente suspira, a gente, né? Então, Kardec, cada prece sempre, Senhor, dá-me paciência. Kardec pedindo para ter paciência. Dá-me paciência. Ele estava numa questão lá com os espíritos. Acalma minha alma, né? E Kardec era desse que não dormia, né? Acordava de noite, o espírito batendo para ele fazer a correção. Ali era o espírito de verdade, né? Para ele fazer a correção. Mas é um homem na humildade do mestre escola. Foi um homem, não foi um mito, um semideus, né? Passou por aqui e deixou essa doutrina maravilhosa, né? Que é dos espíritos. Mas ele foi na Terra o comandante em chefe, né?
Então, amemos Jesus acima de tudo, mas amemos Allan Kardec. Pessoal, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Obrigado, Bruno, pelas informações preciosas e precisas, essas verdades que vão a cada vez enriquecendo nossos conhecimentos. Eu lembrei durante a sua palestra que você disse: por que buscar coisa do que fomos? Basta a gente saber o que é para se corrigir, para quando voltar um pouquinho melhor, né? E não buscar coisa do passado que não vai acrescer em nada, né? Mas a nossa gratidão, mais uma vez, e pedir a nossa irmã Neves para que faça a prece de encerramento. Divino e amado Mestre Jesus, nossos sinceros agradecimentos pelo banquete que nos foi ofertado. Agradecemos a Deus, nosso Pai misericordioso, a espiritualidade amiga, pelas bênçãos derramadas sobre todos nós, irmãos encarnados e desencarnados. Que a luz se faça presente, que o amor do Cristo nos envolva, nos direcionando cada vez, cada dia, ao bem, à paz, ao amor. Que todos nós sentimos fortalecidos, amparados por esse irmão maravilhoso que tanto nos ama e que nos direciona todos os dias no caminho da paz e da luz. E em teu nome, mestre, passamos a palavra ao nosso irmão Luiz para finalizar a palestra da noite de hoje na tua santa e divina paz. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluídos os trabalhos da primeira fase da noite, permaneçam harmonizados, em silêncio e receptivos ao passe. Muita paz para todos.